Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos. Agora vamos aqui à aula sobre o que é mol e massa molecular. Lembrando que o link de acesso aos slides está na descrição do vídeo, assim como o link para acesso ao questionário, no qual vocês terão que escolher 20 questões das 30 presentes e me entregar de forma manuscrita, ok? Então vamos começar. Primeiro eu gostaria de falar para vocês é mol. Mol é um número, certo? É um número imenso. Para vocês terem noção, é 6,02 vezes 10 a 23. Então, vou escrever, só para vocês terem noção. É como se eu tivesse esse número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É um número estupidamente enorme. Então, eu posso afirmar para vocês que não há um mol de quase nada na Terra. Ou seja, não existe um mol de pessoas. As pessoas existem na casa dos bilhões. Então, é como se tivesse 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui. Bom, não existe um mol de canetas. Por quê? Porque simplesmente não cabe. É um número bizarro de grande. Por que que eu falo isso para vocês? Esse número ele é muito especial. Ele nos ajuda a converter algo que não dá para ser somado para algo que dá para ser somado. Porque, pessoal, a diferença da química para a biologia é que é o seguinte: a biologia estuda o universo que a gente consegue ver no microscópio. E a química estuda as moléculas, algo que a gente não consegue ver. Então, para ficar mais claro sobre o que é isso, vamos ver nos próximos slides. Então, a informação mais importante é que mol é um número muito grande. Então, um mol de abraços para vocês. Beleza? Então, para primeiro entender o que é massa atômica. Bom, a massa dos átomos é dada com base no átomo de carbono. Ou seja, são adotadas convenções. Por que que 1 quilo pesa 1 quilo? Porque em algum momento da história, alguém pegou uma coisa que tinha 1 quilo e falou, olha, isso aqui é 1 quilo. 2 disso vai ser 2 quilos. Mesma coisa 1 metro. Por que que 1 metro mede 1 metro? Porque em algum momento da história, alguém convencionou, olha, isso aqui é 1 metro. 2 disso, 2 metros. 3 disso, 3 metros. Aqui foi a mesma coisa. Eles pensaram, bom, qual que é o átomo mais abundante na face da Terra? Então chegaram à conclusão que era o carbono e dividiram o carbono em 12 partes. Então foi atribuído de forma, de forma arbitrária o carbono igual a 12. Por que 12, professor? Não sei, porque eles quiseram, certo? Para ser um referencial. Então foi definido que a unidade de massa atômica é como se eu tivesse pegado o quê? Um carbono dividido em 12 partes e uma parte de 12 foi convencionado como sendo a unidade de massa atômica, certo? Bom, e quanto que pesa a massa atômica? Bom, pesa a 1,6 vezes 10 a menos 24. Perceba, pessoal, que esse número ele é baixíssimo. Não há como eu pegar mensurar isso numa balança. Para eu conseguir obter esse valor de massa, eu preciso de um equipamento especial, que no caso é este ao lado, que é chamado espectrômetro de massa, certo? E da onde vem o mol? O mol serve para pegar algo para fazer uma relação entre algo que tem uma massa baixinha para aproximar para uma massa em gramas. Vou exemplificar melhor adiante. Então, a massa dos elementos químicos são misturas de isótopos. Primeiramente, o que é isótopo? É quando eu tenho átomos iguais, que têm números de prótons iguais, só que podem ter variações dos números de nêutrons. Lembrando que um átomo ele é constituído de subpartículas de prótons, nêutrons e elétrons, onde os prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons estão na eletrosfera, certo? Bom, uma analogia que eu sempre faço é do sistema planetário. Ou seja, considere os prótons e os nêutrons como sendo o Sol e os elétrons como sendo os planetas, certo? Que estão em órbita ao redor do núcleo. Lembrando que a ligação é sempre feita entre os elétrons. Então, os elementos químicos são misturas de isótopos.
Então, cada isótopo tem uma porcentagem em massa em abundância relativa. Então, por exemplo, existe o cloro, ele existe na massa 35, existe o cloro 35, existe o cloro de número atômico 37. O que é número atômico? Número de prótons. Beleza. Então, a massa atômica aqui, certo? A massa dada pelo número de prótons e nêutrons. Então, o cloro 35, ele tem abundância relativa de 75,4%. O cloro 37, ele tem abundância relativa de 24,6%. Então, como é definida a massa deste elemento? É feita a partir de uma média ponderada. Então, a gente pega a massa total, soma e divide pela porcentagem. Então, 75,4% vezes a massa de 34, a massa que corresponde a essa porcentagem, mais a massa de 36,966 vezes a porcentagem que constitui dividido pela massa total, e a gente chega aqui na média ponderada. Beleza? Então, isso é constituído na tabela periódica. Por exemplo, o carbono 12. Existe o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Sendo que o carbono 14 é muito utilizado para datação de fósseis. Só que o carbono 12 ele tem a maior abundância e os outros têm porcentagem baixíssimas. Por isso que a massa do carbono acaba sendo 12. Beleza? Vamos seguir. Então, a massa molecular, a soma das massas atômicas dos átomos de uma molécula. Então, por exemplo, o átomo de CO2. Aqui está errado, vou fazer uma pequena alteração. Acabei de observar um erro, que no caso o carbono não tem massa 14, ele tem massa 12 unidades de massa molecular. Então, se eu olhar na tabela periódica, eu vou observar que o oxigênio tem massa 16. O carbono tem massa 12. Essa molécula aqui é o CO2, ou seja, tem um átomo de carbono para 2 de oxigênio. Então, somando, vai dar massa molecular igual a 44. Mesma coisa para a água. Se eu tiver aqui um átomo de oxigênio que tem massa 16 e cada átomo de hidrogênio tem massa 1. Ora, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, dá 18 unidades de massa molecular. Então, mais exemplos. H2SO4, mesma coisa. É como se eu tivesse aqui pegado 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do enxofre, que eu só tenho 1, certo? Mais 4 vezes o oxigênio, que dá massa 98 unidades de massa molecular. Mesma coisa para essa molécula de baixo. E mesma coisa para a molécula de metano abaixo, certo? Bom, seguindo. E qual que é a definição de mol? Na química, o mol é usado para escrever o número de átomos, íons e moléculas. Então, convencionado que um mol corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas desse objeto. E como chegar nesse valor? Ora, pegou-se a massa do carbono 12 e foi dividida pela massa do átomo, certo? Chegando a este número mágico. Então, quem foi que fez isso foi Amadeu Avogadro e serve para a gente conseguir fazer uma relação direta entre algo que tem uma massa baixíssima para algo que tem uma massa em gramas. Beleza? Continuando. Então, a definição de mol foi dada pelo cientista Avogadro. Formalmente, o mol é dado para expressar a quantidade de substância, que é como a gente chama de número de mols. Tenha em mente que um mol de átomos de carbono 12 equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de moléculas de água equivale a 6,02 vezes 23 moléculas, e etc. Ou seja, o mol não varia nunca. Por quê? Porque é uma constante, e uma constante continua sempre sendo constante. Então, mol de íons de nitrito é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Então, vamos seguir. E a massa molar em gramas presente em um mol da espécie química? Ora, agora que vem a mágica. Quer dizer que o mol ele serve para conseguir transformar algo de unidade molecular para algo que eu consigo palpar, ou seja, gramas. Então, em termos numéricos, a massa molar é igual à massa molecular. Por quê? Porque a gente associa com o mol. Então, então a gente pode associar que a massa molecular de CO2 é 44 unidades de massa molecular. Só que se eu tiver 1 mol de gás carbônico, eu equivale a ter 44 gramas. Então, percebe, eu tirei algo de unidade molecular que é baixíssimo e consegui chegar numa unidade de gramas que eu consigo pesar na balança. Mesma coisa, a massa molecular do cálcio é 44 unidades de massa molecular, 44 U. Se eu tiver 1 mol
disso equivale a 40 gramas. Beleza? Mol. Então, é possível transformar gramas em mols. Então, por exemplo, quantos mols tem em 88 gramas de CO2? Ora, se eu for fazer de cabeça com vocês, eu vou construir aqui a linha teórica. Sempre que eu vou fazer os exercícios, você tem que construir a linha teórica e a linha prática. Então, o que seria a linha teórica? Seria 1 mol de CO2 equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale à massa do CO2. Bom, eu sei que cada carbono tem massa 12, da tabela periódica, e o oxigênio tem massa 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 12, 44. Então, isso é igual a 44 gramas. E aí eu venho para a minha linha prática, certo? Que é 88 gramas de CO2. Ora, então aqui é uma regra de 3. Se daqui para cá eu multipliquei por 2, então daqui para cá eu também vou multiplicar por 2. Então 88 gramas equivalem a 2 mols. Se não soubesse, você ia fazer o quê? Ia analisar, pegar essa coluna, certo? Com essa coluna. No caso, isso aí seria os dados do exercício. Você não saberia que aqui era 2, certo? Se fosse fazer desse outro jeito. E aqui você, no caso, o problema que você tem, aqui só um minuto, aqui você colocaria x. Aí você fazia uma regra de 3, que 1 mol de CO2 está para 44 gramas, assim como x está para 88. Multiplique em cruz, ou seja, 1 vezes 88 é igual a 44x. 44x. Então, x vai ser igual a 88 dividido por 44, que é igual a 2. Beleza? Vamos prosseguir. Então, aqui está o mesmo exemplo do exercício que foi resolvido. Então, o mol de moléculas de CO2 está para 44 gramas, está para N ou está para X. Multiplica em cruz conforme foi sinalizado. E a gente vai chegar na resposta de 2 mols de CO2. Então, temos a fórmula, que o número de mols é dividido pela massa molecular. Certo? Vamos seguir. Então, sempre eu recomendo, antes de fazer exercício, você sempre tomar a mesma metodologia, construir a linha teórica, que é aqui, certo? E depois construir a linha prática. Então, vamos fazer alguns exercícios. Ah, professor, como é que eu consulto a massa de um átomo? Pela tabela periódica. Então, aqui tem uma tabela periódica que vocês podem consultar, ou senão vocês podem colocar o Google, onde a gente tem em cima aqui o número atômico, que é o número de prótons, certo? Aqui é o símbolo, e aqui embaixo é o nome, certo? E aqui embaixo é o peso, ou seja, a massa, que é dada pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que os elétrons são muito pequenos em relação aos prótons e aos nêutrons, e eles se consideram como uma massa desprezível. Beleza? Agora, para finalizar a aula, vamos fazer alguns exercícios. Bom, esses exercícios são exercícios da lista. Então, questão 3. Uma lâmina de zinco é formada por 2,5 mols de átomos. Ache a massa em gramas. Dados. A massa do zinco. Bom, massa do zinco, se ele não tivesse dado a massa do zinco aqui no exercício, você voltaria aqui para a tabela periódica e observaria que a massa do zinco está aqui, ó, igual a 65. Beleza? Então, primeira coisa, primeiro passo é construir a linha teórica. Qual que é a linha teórica? 1 mol de zinco equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale a 65 gramas. A gente vai para a linha prática. Na linha prática, eu vejo as unidades que eu quero. Ache a massa em gramas. Então, não sei x e eu tenho 2,5. Então, 2,5 mols de zinco, né, está para x que eu não sei. Ou seja, então eu vou trabalhar com essa coluna e essa coluna. Eu vou fazer por regra de 3, mas eu poderia fazer diretamente por proporção, só para ajudar vocês a fazer a regra de 3. Então, eu colocaria aqui as duas colunas, com a icônica, colocaria aqui 1 mol de zinco está para 65 gramas. Assim como 2,5 está para x. Multiplicando em cruz,
chegarei aqui, 1 vezes x é igual a 65 vezes 2,5. Então, fazendo essa conta, eu chego que x vai ser igual a, fazendo aqui na mão mesmo, né? 65 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 30. 32. Mais 2 vezes 5, 10. Ai. 10 sobe 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Então, desce aqui 5, 2, 6 e 1. Uma vírgula. Então, x vai ser igual a 162,5 gramas. Beleza? Então, é assim que vocês vão fazer na atividade. Lembrando que estou exigindo na atividade que vocês coloquem um raciocínio. Para quê? Porque, pessoal, é muito importante que eu saiba que vocês sabem fazer. Regra de 3, análise de proporção. Tá joia? Então, vamos seguir. Questão 7. Em uma amostra de 1,5 gramas de sódio, o número de átomos é igual a. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente monta a linha teórica, que é a linha da tabela periódica. Então, eu sei que 1 mol de sódio equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale à massa do sódio. Então, ninguém é obrigado a saber essas massas de cor, é só consultar. Então, se a gente for observar aqui o sódio, ele tem massa aproximadamente 23. Então, vamos considerar 22,99 é 23. Então, equivale a 23 gramas. Certo? Então, eu quero saber um número de átomos. Certo? Se eu tenho 1,5 gramas, certo? E lembrando de sempre colocar unidade com unidade. Mol debaixo de mol, molécula debaixo de molécula e grama debaixo de grama. Então, o meu problema é saber quanto que é x aqui. Ora, eu vou pegar então essas duas colunas aqui que estão sinalizadas. Então, fazendo para cá, a proporção 6 vezes 10 a 23 está para 23 gramas. Assim como x está para 1,15. Certo? Aí multiplica em cruz. Puxando para cá. Então fica aqui 6 vezes 10 a 23 vezes 1,15 é igual a 23x. Isolando x na matemática, então x vai ser igual a 6 vezes 10 a 23. Aí, multiplicado por 1,15 dividido por, deixa eu ver, dividido por 23. Então, eu vou pegar aqui uma calculadora rapidinho. Tá, eu vou manter porque eu estou fazendo o exercício ainda, para ser um pouquinho mais rápido. Então, fazendo aqui 6 vezes 1,15 dividido por 23. Então, isso aqui vai dar 0,3. Slide atual. Então, eu sei que isso aqui vai dar 0,3. Caneta. Então, a resposta é 0,3 vezes 10 a 23. Ou, puxando a casa para cá, 3 vezes 10 a 22. Beleza? O que dá a alternativa D. Pessoal, tenho observado muitos alunos com dificuldade em notação científica. Recomendo fortemente pesquisar no YouTube aulas sobre notação científica, certo? Para vocês para vocês não terem dúvida por que isso aqui é igual a isso aqui. Beleza? Se tiver dúvida, pode me chamar durante a aula. Então, a resposta que eu vou considerar vai ser vocês fazendo algo aproximadamente isso. Lembrando que é importante explicitar todo o raciocínio. Beleza? Essa é a questão 7. Agora, eu vou fazer a última questão, questão 8. Qual é a quantidade de matéria em mol com maior massa? Se eu tiver 1 mol de oxigênio, então eu tenho aqui 1 mol de oxigênio,
que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale, se eu olhar na tabela periódica, eu sei que a massa do oxigênio é 16 gramas. Beleza? Então, 1 mol de moléculas de gás oxigênio, ou seja, o gás oxigênio é O2. Então, 1 mol de O2 equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale a 32 gramas. Certo? E mol de ozônio. Bom, se eu pegar lá o ozônio, 1 mol de ozônio, que é O3, equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale ao quê? Ora, O3 é 3 oxigênios, 16 mais 16, 32, mais 16, 48 gramas. Logo, a resposta será qual? Deixa eu ver. Qual a quantidade de matéria em um mol com maior massa? A quantidade de matéria com maior massa, coloca lá, é 1 mol de oxigênio, porque tem 48 gramas. Então, aqui está justificado, beleza? Então, aqui finalizamos as videoaulas. O link para acesso às questões está abaixo do vídeo. Valeu!